lá com a seleção uruguaia, inclusive deve ser escalado como titular. É verdade que ele está voltando ao Flamengo, pelo menos a imprensa argentina noticiou isso. E nós fomos apurar no Flamengo e também com o empresário do atleta e vamos trazer a verdade sobre essa informação que, eu repito, foi noticiada pela imprensa argentina. E tem também Marcelo Bielsa, treinador uruguaio, respondendo ao presidente BAP, é o tal do toma lá, dá cá. Antes de começar as informações, vamos falar sobre a KTO. Por falar nisso, hein? Pô, a camisa da KTO me deixou fortinha, hein? É, amigo, não tem jeito, a KTO é boa até nisso. E a KTO lançou o seguinte, Trunfo KTO, vocês já conhecem? Quem não conhece está perdendo tempo. O Trunfo KTO é uma coleção de cartas premiadas disponível durante a Copa. Todos os dias, os usuários podem acessar a KTO, abrir um pacote e revelar uma carta surpresa com recompensa. É isso mesmo, é uma carta que você vai ter a recompensa. Qual a recompensa? Você pode abrir uma carta e ganhar giros grátis, uma nova chance extra para usar dentro da plataforma ou até R$10.000. Então, galera, corre para baixar o aplicativo da KTO, tá? O aplicativo da KTO tá maravilhoso, super fácil de usar, tem reconhecimento facial, é muito mais fácil. E enfim, sua vida para você continuar se divertindo vai ser muito melhor, mais tranquilo, mais rápido, mais fácil. Então corre para a KTO e aproveite. Também não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo, hype o vídeo, enfim, vamos ajudar aí da maneira que vocês quiserem, puderem também, obviamente. Vamos lá, galera. Antes desses dois assuntos aí, resposta do Bielsa ao BAP e o Vinha, eu quero falar algo sobre o Endrick. Olha, eu tô lendo cada uma, assim, na boa, galera. Se eu fosse jornalista, eu ia pensar 3 vezes antes de publicar certas matérias. Eu não vou dizer o nome do site, porque a minha ideia aqui não é criticar o site ou criticar até mesmo um jogador. A minha ideia é trazer uma reflexão para vocês. Desde o jogo da seleção brasileira já teve gente dizendo Endrick não joga porque ele é desobediente taticamente, Endrick não joga porque ele não é de grupo, Endrick não joga porque treina mal, Endrick não joga porque não tem uma relação próxima com os jogadores da seleção. Vamos lá, galera, vou ser muito sincero, eu duvido que isso aí que eu acabei de falar, mencionar, que as pessoas estão tentando justificar a não utilização do Endrick, seja verdade. Mas vamos partir do princípio que seja verdade, beleza? Vou deixar um questionamento. Por que então o Ancelotti convocou para a Copa do Mundo? O jogador não está lá porque ele pediu ou porque o Ancelotti foi obrigado a convocá-lo. Ele está lá porque ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele está na lista dos 26. E se ele está na lista dos 26, eu estou partindo do princípio que nada disso que as pessoas estão aí botando como justificativa seja verdade. A não ser que o Ancelotti seja louco de levar um jogador para a Copa do Mundo. Um torneio de 40 dias, um jogador desobediente taticamente, um jogador que não é de grupo, um jogador que treina mal. Tá, ele pode levar um jogador que não tem relação próxima com os demais jogadores. E daí? Eu trabalho no SBT. Trabalho com várias pessoas. Eu tenho relação próximas com todas? Não tenho, pô. Sairia para almoçar ou jantar com todas? Não. Já basta eu aturar certas pessoas durante um determinado período. E o Endrick poderia pensar dessa maneira. Ponto. Qual é o problema, gente? O Endrick não é utilizado porque Carlo Ancelotti não quer, ponto e acabou. Ele está lá porque o Ancelotti chamou. O Ancelotti não foi obrigado a chamá-lo. Dito isso, vamos falar de Flamengo, porque o técnico Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, respondeu ao presidente BAP. Só para contextualizar, o BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, criticando Marcelo Bielsa, dizendo que ele pulou etapas no processo de recuperação do Arrascaeta e não seguiu o cronograma que havia sido acordado entre Flamengo, Departamento Médico, e Departamento Médico da seleção uruguaia. E aí, o BAP detonou o Marcelo Bielsa. E aí o Bielsa respondeu algumas horas atrás. Arrascaeta se incorporou à seleção e foi acompanhado desde o início por uma pessoa do Flamengo que o acompanha em toda a carreira. Não se faz nada sem consenso com essa pessoa. Assumimos essa responsabilidade pela lesão.
Cada exceção, cada carga foi um consenso com a pessoa que o acompanha, que representava o corpo médico do Flamengo e conosco. A respeito de não tomarmos todas as medidas para isso ser evitado, tomamos absolutamente todas as medidas. Tá, respondeu e não respondeu, né? E ele tá botando na conta, então, do fisioterapeuta do Flamengo, que foi convocado depois da lesão muscular sofrida por Arrascaeta na seleção uruguaia. Bielsa, quer me enganar? Me dá bala Juquinha, tá? Nessa aí eu tô com o BAP, o presidente BAP falou, o Bielsa respondeu, mas não justificou nada, quis botar na conta, entre aspas, culpar o fisioterapeuta do Flamengo, que não tem culpa de nada, pelo contrário. Se ele tem culpa em salvar o Arrascaeta em vários momentos que o Arrascaeta é chamado para a seleção uruguaia. Por falar em seleção uruguaia, o próximo assunto envolve a seleção uruguaia também, porque envolve o jogador Vinha, atualmente jogador do Flamengo emprestado ao River Plate. Hoje, dia 15 de junho, a imprensa argentina noticiou que o Vinha rescindiu o contrato com o River Plate, está de volta ao Flamengo. Galera, não procede. Com todo respeito aos colegas argentinos que noticiaram isso, tanto o Flamengo quanto o empresário do jogador negam essa informação. Inclusive, a informação que eu tenho no Flamengo é o seguinte: primeiro, para ele rescindir e ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que ser consultado e dar o aval e autorizar isso. O Flamengo garante que não foi consultado por isso e muito menos deu o aval para isso. Outra, se isso tudo acontecesse, o River Plate, por contrato, teria que pagar o salário do jogador até o fim do empréstimo, que é agora em dezembro. Isso não aconteceu. Entrei em contato com o empresário do atleta, o empresário garante que isso não procede e que ele continua sendo jogador do River Plate por empréstimo até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Então, galera, não procede, tá? O Vinha não está de volta. E eu vi muita gente, entre aspas, comemorando quando saiu a notícia. Engraçado, né, cara? Eu sou um cara que eu gosto muito do Vinha. Muito mesmo, muito mesmo. Lamento muito ele não ter tido mais oportunidades. Tem também a questão física, que ele sofreu muito com a parte física. Então, enfim, é um jogador que eu desejo toda a sorte do mundo para ele render bem aí com a camisa, não só da seleção uruguaia, mas com a camisa do River Plate também. O cronograma de recuperação do Arrascaeta. Apesar do contratempo, a expectativa do departamento médico uruguaio é recuperar o camisa 10 a tempo da fase de grupos. Previsão de retorno, 26 de junho, daqui a 11 dias, então. Partida-alvo, Uruguai-Espanha, terceira rodada. O Flamengo segue monitorando a situação do jogador à distância, manifestando preocupação com a gestão de desgaste de seus ativos durante o torneio de seleções. Já falei, isso é informação. A semana começando, uma semana importante para a seleção brasileira, que entra em campo contra o Haiti na sexta-feira, mas no vídeo de agora a gente não vai começar falando da seleção, não. Vamos começar falando do Flamengo, porque o BAP voltou a dar entrevista, e sempre que ele dá entrevista, a gente sabe que tem boas declarações. Inclusive, tem declaração envolvendo a torcida do Vasco. Os vascaínos estão revoltados com o presidente do Flamengo. Mas lembrando, o Flamengo está apenas pensando no bem do futebol brasileiro, e a gente vai trazer quais declarações são essas que o BAP deu, que a torcida vascaína não gostou nem um pouco. Ele voltou a falar também sobre a lesão de Arrascaeta com a seleção uruguaia, culpando o Marcelo Bielsa. A gente vai trazer essas declarações também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas lembrando, galera, Copa do Mundo rolando, vários jogos bons demais acontecendo, e lá na KTO você vai encontrar as melhores odds para você continuar se divertindo, continuar fazendo a sua fezinha e ganhando aquela graninha extra. Cara, ontem teve jogo bom, hein? Teve Holanda e Japão, gostei demais desse jogo, 2-2, um jogo extremamente agitado. E por falar nisso, eu vou até tocar nesse assunto. Gente, quem vem assistindo aos jogos durante a Copa do Mundo tá percebendo que o dinamismo do futebol está aqui em cima, a rotação está aqui em cima. Depois do fiasco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo diante do Marrocos em 1-1, e lembrando, o resultado foi melhor do que o desempenho, a seleção brasileira tem que comemorar muito o empate. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Marrocos tem que sair chateado com o resultado e a seleção brasileira comemorando, porque o Marrocos mereceu a vitória. Eu ainda tenho que ler, ouvir nas ruas, pessoas me mandando mensagem
E aí, Vene, não vai pedir o Neymar no time? Pô, na boa, vocês estão de sacanagem, cara. Assim, com todo respeito. O Neymar não entra em campo desde o dia 17. É isso mesmo, vai completar um mês. A última vez que ele entrou em campo, dia 17 de maio, com a camisa do Santos. Vocês acham mesmo que ele resolveria o jogo contra o Marrocos? É isso mesmo. Vocês não assistiram ao jogo? A parte física do Marrocos aqui em cima. Os caras voando em campo, Marrocos dominando o meio de campo. O garoto lá de 18 anos, o Bauni, acho que é assim que se pronuncia, o ilharão marroquino, o cabeludo lá, que joga pelo Lille, que para mim foi o melhor em campo, amassou o meio de campo da seleção brasileira. Pegou Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, colocou no bolso. Vocês acham mesmo que o Neymar iria resolver? Se a seleção brasileira tivesse a posse de bola, eu poderia até entender alguém pedir o Neymar em campo contra o Marrocos. Mas se o Neymar entra, eu não sou contra ele entrar, não. Eu só estou partindo do princípio do que foi o jogo, tá? E contra o Marrocos, ele não iria mudar nada, nada. Porque se o Neymar entra, seria um a menos em campo. Sabe por quê? O Neymar não tem condições físicas de correr atrás de adversário. Vocês acham mesmo que ele ia ajudar na recomposição defensiva? Que ele ia ficar dando combate para tentar roubar a bola? O tal do perde e ganha a bola, como os mais modernos gostam de dizer? Fala, nação rubro-negra. Segura essa porque a notícia de hoje é daquelas que empolgam qualquer torcedor do Mengão. O Flamengo está em negociação com ninguém menos que Thiago Almada, um dos jogadores mais talentosos e promissores do futebol sul-americano na atualidade. Isso mesmo. O meia argentino pode estar cada vez mais próximo de vestir o manto sagrado e reforçar o elenco rubro-negro para a sequência da temporada. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, as conversas já estão bem encaminhadas, com dirigentes do Flamengo confiantes de que o acordo pode ser fechado em breve. E mais do que isso, existe a expectativa de que o anúncio oficial aconteça ainda nesta temporada, o que aumenta ainda mais a ansiedade da torcida. Thiago Almada é um jogador que chama atenção pela sua qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decidir partidas. Ele é aquele tipo de atleta que muda o ritmo do jogo, que consegue criar jogadas, dar assistências e também finalizar com perigo. Além disso, é muito versátil, podendo atuar tanto como meia central quanto pelas pontas, o que dá ao treinador várias opções táticas dentro de uma mesma partida. Esse tipo de jogador é exatamente o que o Flamengo busca no mercado, alguém que chegue para somar, mas também para disputar posição e elevar o nível do elenco como um todo. A diretoria rubro-negra vem trabalhando nos bastidores com muita cautela, analisando todos os detalhes da negociação, desde valores até tempo de contrato, para garantir que seja uma contratação segura e que realmente faça sentido dentro do planejamento do clube. Enquanto isso, nas redes sociais, a nação rubro-negra já começa a se manifestar, muitos torcedores aprovando a possível contratação e imaginando como o jogador poderia se encaixar no time. A expectativa cresce a cada nova informação, e o clima é de esperança por mais um grande reforço que possa ajudar o Flamengo a conquistar títulos e manter o alto nível de competitividade. E aí, nação? Quero saber de vocês, Thiago Almada seria uma boa contratação para o Flamengo. Você acha que ele chegaria para ser titular absoluto? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Vamos trocar essa ideia. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com outros rubro-negros para ninguém ficar de fora de mais uma possível grande novidade do Mengão. Fica ligado no canal porque a qualquer momento podem surgir novas atualizações sobre essa negociação. Saudações rubro-negras. Círculo Preto Médio.